iniciar a nossa transmissão. Hoje nós vamos falar sobre ácidos, classificação dos ácidos, certo? A nossa primeira questão, falando aí sobre os ácidos, ela diz o seguinte: três ácidos representados genericamente por X, Y e Z, ao serem dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela a seguir. Aí nós vamos ter três ácidos genéricos. Nós teremos o ácido X, o ácido Y e o ácido Z. Foi dado o número de moléculas, o número de mols dissolvidos e foi dado o número de mols ionizados. E ele continua dizendo o seguinte: sobre esses ácidos, assinale a alternativa correta. Na letra A, os três ácidos apresentam o mesmo grau de ionização. Professor, o que é grau de ionização? O grau de ionização, ele é representado pela letra alfa. E ele vai ser calculado da seguinte forma: nós vamos dividir o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Então, alfa, que é o grau de ionização, vai ser o número de moléculas ionizadas, estou abreviando aqui para você, número de moléculas ou número de mols de moléculas ionizadas, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. E a tabelazinha que foi dada aí na questão, ela traz esses dois dados. Ela tanto mostra o número de moléculas ou número de mols que estão dissolvidos, quanto o número de mols que foi ionizado. Beleza, então vamos calcular para o átomo X. Para o átomo X, como que vai ficar? Alfa, que é o grau de ionização, será igual número de moléculas ionizadas, duas moléculas, 2 mols de moléculas ionizados, dividido pelo número de mols dissolvidos, que foi 20. Então, 2 dividido por 20, nós teremos 0,1, ou, como costumeiramente se faz, o alfa é dado em porcentagem. Então, 0,1 equivale a 10%. Vamos ter aí um alfa para o ácido X, teremos um alfa igual a 10%, 0,1 ou 10%. Beleza, professor. Então, vamos calcular agora o alfa para o ácido Y. O ácido Y, ele vai ter um alfa igual. Alfa será igual. Número de mols ionizados do ácido Y foi 6. Então, 6 dividido pelo número de mols dissolvidos, que foi 10. Então, teremos 6 dividido por 10, teremos um alfa igual a 0,6, ou, como normalmente é feito, esse alfa vai ser igual a 60%. Então, o alfa, o grau de ionização para o ácido Y, foi de 0,6 ou 60%. Beleza, professor, estou entendendo. Então, vamos agora calcular o alfa para o ácido Z. Para o ácido Z, nós teremos que alfa será igual. Número de mols ionizados vai ser igual a 1.
1 mol ionizado dividido pelo número de mols dissolvidos, que foi igual a 5. Então, nós teremos 1 dividido por 5. Então, o nosso alfa será igual a 0,2 ou 20%. Beleza, professor. Descobrimos, então, que os valores para os alfas, para os graus de ionização do átomo X foi 10%. Do átomo não, perdão, do ácido, né? Do ácido X foi 10%, do ácido Y foi 60% e do ácido Z foi 20%. Professor, o que eu tenho que saber, qual é a relação que eu tenho que fazer do alfa, do grau de ionização com o ácido? O grau de ionização, ele está associado, gente, à força do ácido. Quanto maior o alfa, maior será a força desse ácido. Mais ácido ele será. Então, nós vamos associar dessa forma. Então, aqui dos 3 ácidos, do X, do Y e do Z, qual que vai ser o ácido mais forte? É o ácido Y, que tem um alfa de 60%. É um ácido forte. Nós sabemos também que esse alfa, ele pode ser classificado da seguinte forma. Se nós temos um ácido com alfa menor que 5%, nós vamos dizer que esse ácido é fraco. O ácido tendo um alfa entre 5% e 50%, nós vamos dizer que esse ácido é um ácido moderado ou semiforte. E se esse ácido ele tem um alfa maior que 50%, ele vai ser um ácido forte. Então, sabendo disso, nós vamos julgar aqui os itens para ver qual que é a resposta correta. Vamos lá para o item A. Os 3 ácidos apresentam o mesmo grau de ionização. Claro que a letra A está falsa, né, gente? Porque o ácido X tem um alfa de 10%, o ácido Y tem um alfa de 60% e o ácido Z tem um alfa de 20%. Então, não está correta a letra A. Na letra B, o ácido X apresenta o maior grau de ionização alfa. Olha só, o ácido X, ele apresenta um grau de ionização igual a 10%. Não é o maior, é o menor grau de ionização. Então, a letra B também é um item falso. Na letra C, o ácido Z apresenta a menor constante de ionização Ka. O átomo Z, ele tem um alfa de 20%. Então, ele não vai ter a menor constante de acidez. Quem vai ter a menor constante de acidez aqui, quem vai ser o ácido mais fraco, é o ácido X, que tem um alfa igual a 10%. Então, a letra C também está falsa. Professor, quer dizer então que quanto menor o grau de ionização, mais fraco será o ácido? É isso mesmo. Como eu já disse, alfas menores do que 5%, o ácido vai ser fraco. Alfas entre 5 e 50, o ácido vai ser moderado ou semiforte. E alfas maiores que 50%, o ácido vai ser um ácido forte. Quanto mais próximo de 100, mais forte será o ácido. Então, na letra D, nós teremos uma solução do ácido Y apresenta o menor valor de pH. Professor, o alfa dele é igual a 60%. O alfa do ácido Y é igual a 60%. Beleza. Então, significa dizer que ele vai ter maior pH? Claro que não. Nós sabemos que um ácido ele é tanto mais forte
quanto menor for o seu pH. Por exemplo, se nós comparamos um ácido que tem um alfa, que tem um pH de 5, e um outro ácido que tem um pH igual a 2, qual é o ácido mais forte? É o ácido que vai ter o pH igual a 2. Então, quanto menor o pH, mais forte será o ácido. E como o ácido Y ele tem um alfa de 60%, significa que ele é o ácido mais forte. Sendo o ácido mais forte, ele vai ter menor pH. Por isso, o item correto vai ser a letra D. Uma solução do ácido Y apresenta o menor valor de pH. E só para descartar a letra E, a ordem crescente da força ácida é, vamos começar pelo mais fraco, vai ser X, depois Z, e o último, que é o mais forte, o Y. A ordem crescente de força ácida será essa aqui. X tem uma força menor do que Z e Z tem uma força menor do que o Y. Portanto, o único item realmente vai ser a letra D. Beleza? Estamos aí então transmitindo uma aula, uma live de resolução de questões a respeito de ácidos. Nessa aula eu estou resolvendo duas questões de ácido, classificando, fazendo a classificação dos ácidos. Então vamos lá para a próxima questão. O que diz aí a próxima questão? Olha só. Os critérios de classificação dos ácidos envolvem número de hidrogênios ionizáveis, número de elementos químicos, presença de oxigênio e até temperatura de ebulição, volatilidade. Aqui eu quero ressaltar para você o seguinte: olha só os critérios de classificação dos ácidos que o enunciado está enumerando para a gente. Primeiro, envolve número de hidrogênios ionizáveis. De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, um ácido pode ser monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. De acordo com o número de elementos químicos, um ácido ele poderá ser binário, ternário e quaternário. Binário quando tem 2 tipos de elementos, ternário quando tem 3 tipos e quaternário quando tem 4 tipos de elementos. Presença de oxigênio. Os ácidos podem ser oxiácidos ou hidrácidos. E até a temperatura de ebulição também é um critério na volatilidade. Aí nós vamos ter ácidos voláteis, que são aqueles que apresentam ponto de ebulição baixos, e os ácidos fixos, que são aqueles que apresentam pontos de ebulição elevados. A seguir, estão apresentadas as fórmulas moleculares de 3 ácidos muito comuns no dia a dia. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, utilizado em baterias de automóveis. O ácido nítrico, muito utilizado na indústria de fertilizantes, que é o HNO3. E o ácido carbônico, presente nos refrigerantes, que é o H2CO3. Sobre esses ácidos, marque a alternativa correta. Aí nós vamos ter lá nas alternativas. O item A, professor. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, é monoácido. Gente, olha só. Se é H2SO4, ele não será um monoácido. Ele tem quantos hidrogênios ionizáveis? Ele tem quantos hidrogênios na sua molécula? Ele tem 2 hidrogênios, pessoal. Significa, então, que ele será um diácido. Então, aqui a classificação como monoácido já está descartado. Então, o item A não poderá ser. Vamos para o item B. Já no item B,
Olha o que ele fala. O ácido nítrico, que é o HNO3, HNO3, é um ácido binário. Também está incorreto. O que é um ácido binário, professor? É um ácido que apresenta dois tipos de elementos. Por exemplo, ácido bromídrico, HBr. O ácido bromídrico, ele é um ácido binário, porque ele tem apenas dois tipos de elementos químicos. Tem o hidrogênio e tem o bromo. Então, o HNO3, que é o ácido nítrico, ele é um ácido ternário, apresenta três tipos de elementos químicos. Na letra C, os três ácidos são oxiácidos. Quais são os ácidos? O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, o ácido nítrico, que é o HNO3, e o ácido carbônico, que é o H2CO3. Todos eles têm a presença de oxigênio, e ácidos que têm oxigênio são classificados como oxiácidos, quanto à presença de oxigênio. Então, o item correto aqui na segunda questão é a letra C. Só descartando, na letra D, nós vamos ter o ácido nítrico, que é o HNO3, é um diácido. Falso, né, gente? Ele vai ser um monoácido, ele tem apenas um hidrogênio ionizável. E a letra E, os três ácidos têm o mesmo grau de oxigenação, o que também está incorreto, porque no ácido sulfúrico nós temos 4 oxigênios, no ácido nítrico tem 3 e no ácido carbônico também tem 3. Então há uma diferença no grau de oxigenação desses ácidos. Beleza? Essas foram as nossas duas questões da nossa mini live de hoje, falando sobre classificação dos ácidos. Fica atento que brevemente eu vou voltar com mais resolução de questões preparatórias para o Enem 2022. Para você, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.